Que bênção, que maravilha. Atos capítulo 1, nós vamos fazer a leitura. Fica de pé, você vai ficar um pouquinho sentado, não é? Fica de pé, nós vamos fazer a leitura do 6 ao 11. Você que está em casa também, meu irmão, não estou vendo não, mas Deus está vendo. Fica de pé aí também. Abre sua Bíblia ou aperta a sua Bíblia aí, não sei qual Bíblia você está. Eu vou ler o 6, os irmãos vão ler o 7, eu vou ler o 8, os irmãos o 9, eu o 10, e assim nós vamos até o 11, tá certo? Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois homens vestidos de branco se puseram ao lado deles. Pode se sentar, querido. Não parece que às vezes nós estamos nessa cena? Você não sente isso às vezes na sua vida? Quando a gente ouve falar de missão, e a gente vê um missionário que vem do Afeganistão, que vem da África, um missionário que está lá no Japão, um missionário que está lá na Colômbia, e ele vem e fala: olha, Jesus tem salvado vidas, olha, perseguiram a igreja ali, mas nós fomos para lá, e Jesus derramou poder, milagres, Jesus curou um cego, deu vista para o cego. Tem crente que até fala assim: ô menino, Jesus faz isso ainda hoje? Jesus fez o paralítico levantar, não andava o rapaz, e nós oramos naquela reunião de oração, naquele conexão com Deus em japonês, e Deus levantou lá, Deus fez acontecer, e o povo creu, e Deus foi glorificado, e você fica assim: e eu? Não parece que a gente está nesse momento aqui dos apóstolos? Jesus assunto aos céus, Jesus indo para a destra do Pai, glorificado, e eles, tipo Chaves, né, quando tem o piripaque lá, e ele fica travado. Parece que às vezes nós olhamos para as missões e nós nos sentimos assim, parados, travados, olhando para o... não é? E os dois homens de branco se colocam do lado, falam: varões galileus, vocês estão dormindo, acordados? Gente, vamos embora, vamos viver, vamos cumprir a missão. Ele foi, mas ele vai voltar. Nós cantamos ontem, na primeira música, o primeiro louvor que foi entoado a Deus aqui no culto da noite: Ele voltará, Ele voltará. E parece que tem quem fala: é verdade, Jesus vai voltar, né, menino? É mesmo, vai voltar, mas tem 2000 anos já, né, que ele falou, como aqueles aos quais Pedro escreveu a carta, né? Mas tarda, né, o dia de Jesus voltar, né? Fica olhando para o céu, fica parado. E os homens de branco: varões galileus, este que viste subir aos céus, ele vai voltar também. O que eles estão dizendo? Estão dizendo assim: vocês vão ficar parados aí? Vocês vão ficar travados na vida? O que ele disse para vocês fazerem? Quais foram as palavras dele para vocês? Nos 3 anos que vocês andaram com ele, é como se eles dissessem assim: vocês não fizeram seminário com Jesus, não? Vocês não foram discipulados por Jesus, não?
3 anos, e ele morreu, e vocês ficaram reclamando, vocês até se trancaram lá naquela casa, lembram que vocês ficaram trancadinhos lá? Tudo com medinho, ai meu Deus, agora nós vamos morrer também, que nem Jesus, vão matar nós, e agora? Tranca a porta, menino, fecha a janela. Vocês lembram que vocês estavam com medo, e ele ressuscitou, e ele ressurreto, com o corpo maravilhoso, Deus que se fez homem, agora entra na casa, com a porta fechada, e vocês lá, tudo com medo, e ele diz: paz seja convosco, paz seja convosco. Por que vocês estão com medo? Parece que discípulo é assim, irmãos, fica com medo, fica travado, encantado com os céus desse mundo, encantado com as coisas que Jesus já fez, e eles imaginando, mas agora, o que vai ser de nós? E os varões vestidos de branco dizendo: ô menino, para com isso, você não lembra que depois da ressurreição ele ficou aparecendo para vocês mais 40 dias? Ele andou ainda, lembra do peixe na beira do lago? Pedro, você lembra? Tu me amas, Pedro? Você lembra que você teve mais uma oportunidade? E eles acordam, irmãos. Opa, peraí, nós temos uma missão. Nós temos uma missão. Eu não estou vestido de branco, irmãos, por fora, mas por dentro eu estou, porque eu sou lavado e remido no sangue de Jesus. E eu creio que Ele continua usando os seus homens, os seus servos, para falar com o seu povo. Ô minha irmã, ô meu irmão, o que você está fazendo da sua vida? Não, pastor, eu toco no louvor domingo. E os outros dias você fica olhando para onde? Não, pastor, mas eu venho na reunião. Na quarta-feira, tarde da esperança, eu estou aqui, ó, firme. É, minha irmã, e os outros dias da semana? Está olhando para a roupa da sua casa? Está olhando para o seu armário? Onde você está? Não, pastor, domingo à noite, domingo de manhã, EBD, eu estou aqui na igreja, eu sou firme, pastor. É, meu irmão, e lá na sua empresa? Para onde você olha? O que você está pensando no restante dos seus dias? Varões penhenses, mulheres penhenses, servos e servas de Deus conectados conosco, para onde você olha? Onde está o seu olhar? Onde está o teu coração? E quais são as suas atitudes na missão? Eu queria falar sobre a nossa missão. A nossa missão. Irmãos, esse é o Senhor da nossa vida. É uma grande bênção poder cantar aqui, poder orarmos juntos. Isso é uma maravilha, irmãos. Não se repete, eu sempre digo isso. Cada culto é um mover de Deus, cada encontro do povo de Deus, irmão. Se você não está aqui, minha irmã, meu irmão, sinto muito, você está perdendo algo aqui do quentinho de Deus, do soprar de Deus sobre esse povo que está aqui. Mas que bênção que você está aí também, porque nosso Deus é tão maravilhoso que Ele não está detido por causa das paredes, mas esse momento não se repete. Você pode até ver lá no YouTube de novo, você fala, o culto foi uma bênção, eu vou ver de novo. Não é a mesma coisa, irmão, porque esse momento aqui foi reservado por Deus para cutucar você e dizer assim: ô varoa penhense, para onde que você está olhando? Ô varão penhense, para onde que você está? Onde está seu coração? Você está lembrado da missão? E é maravilhoso, irmãos, porque quando nós entramos, vamos direto ao texto, a nossa missão, a missão que nós temos, tem um chefe. A missão que nós temos tem um chefe. E não sou eu nem você, não. Não é? Tem gente que acha que é dono da missão. Não, é que a missão da minha igreja, da minha denominação, da minha junta de missões, ela é diferenciada. Glória a Deus, irmão, mas não é sua. É nossa. Já começa por aí, porque a missão é para discípulos. Aqui não tem um discípulo só, irmãos. Aqui tem mais de 100 pessoas. Então já mostra que é nossa missão, mas não é nossa para a gente fazer o que quiser, para a gente levar da... Não, pastor, é que eu cumpro a missão de Deus do meu jeito. Irmão, não existe isso. A nossa missão tem um chefe. A nossa missão não tem a ver com o movimento que você faz junto comigo, ou junto com ele, com ela. Não é só isso não, irmãos. A nossa missão tem um chefe, que coisa maravilhosa. Nossa missão não é uma meta humana, não é uma meta denominacional, irmãos. A nossa missão não está presa a um lugar geográfico, a Israel. A missão não é só para Israel. A missão não é de uma etnia, não é de um povo.
A missão é do chefe. Quando eu disser chefe, você vai pensar rei. Combinado, irmão? Quando eu disser chefe, você vai pensar o quê? Toda vez que eu disser chefe, na sua cabeça, no seu coração é rei. A nossa missão tem um rei, tem um chefe. A missão não nasceu no coração do discípulo João, do Pedro, do Tiago, não, irmãos. A nossa missão não é uma ideia, não é uma teoria. Meus irmãos, a nossa missão, Lucas faz questão de deixar bem claro, a nossa missão tem um rei, tem um Senhor, e Ele é quem diz o que deve ser feito, Ele é quem leva para a direita, para a esquerda. A gente até canta, né? Com Cristo no barco tudo vai muito bem, quando eu era criança, né? Não sei se vocês ainda lembram, se os mais velhos disserem que não lembram, eu vou pensar que eu já passei aí, né? Mas a gente diz assim que Jesus está conosco num automóvel. Aí o irmão fala assim: irmão, sai do volante, né? Deixa. Eu tenho um aluno de piano que ele pensava que era solta o cabo danado, né? Porque o danado do ser humano sempre quer controlar a missão de Deus. E ele diz assim: o hino é solta o cabo danado, né? Porque o danado não deixa Jesus guiar a missão. O chefe da missão é Jesus. O piloto da nossa vida, a gente até canta, não, tudo é Jesus, tudo que eu tenho é Jesus, tudo que eu quero é Jesus, a única pessoa que eu ouço é Jesus, mas daqui a pouco você fala: Jesus, espera só um pouquinho aí. Lucas faz questão de dizer, o chefe da missão é Cristo. Olha como é que o chefe fala, capítulo 1, versículo 3, mantém sua Bíblia aberta. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos apóstolos, com muitas provas incontestáveis. E aí ele vai falando nesses 40 dias das grandezas. Que grandezas são essas? Se no Evangelho, irmãos, se no Evangelho segundo Lucas, Lucas faz questão de falar do que Jesus fez e do que Jesus ensinou. Passa seu olho aí comigo, por favor. Olha lá, o versículo 1 aqui do capítulo 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou, o quê, irmãos? A fazer e a ensinar. O chefe começou a fazer. O rei começou a dar exemplo. O rei começou a falar assim: não, menino, não é assim que você fala, não. Quando o povo reúne, a gente fala assim, ó. Quando o pecador se aproxima, não é no chute, não. Não é na briga, não. Não é por força nem por poder humano. O rei ensina. Você lembra lá no final do Sermão do Monte? Você está lembrado aí, irmão? Está comigo aqui ou não? Mateus capítulo 7, o final diz que depois de Jesus ter falado, desde o capítulo 5, versículo 1, até o 7, 29, as pessoas ficaram assim extasiadas, e elas ficaram grudadas, o olhar delas, o ouvido atento a Jesus, porque ele falava de um jeito diferente. Ele falava não como os escribas e os fariseus, mas ele ensinava como alguém que tem autoridade, mas ao mesmo tempo que tem autoridade, mas que também tem amor. As palavras dele parece que abraçavam as almas que estavam perdidas, e parece que as palavras dele traziam as pessoas para muito pertinho de Deus. Então Lucas está dizendo assim: olha, o dono da missão, o chefe da missão, eu falei dele lá no primeiro livro, Teófilo, o que ele fez e o que ele ensinou. Essa é a realidade do Evangelho de Lucas. Mas Atos é um livro escrito para os missionários, para aqueles que fazem parte da missão, mas não são donos dela. Você está entendendo, irmãos? A missão tem um chefe. E não é o pastor, o presbítero, não é o presidente, o vice-presidente. A missão tem um chefe, é Jesus. É Jesus que diz, é Jesus que ensina, é Jesus que nos dá a palavra, é Jesus que faz, irmãos. Tem gente que quando acontece uma coisa, está vendo aí, meu irmão? Se não é minha vida aqui, não acontece nada. Se eu não tenho essa ideia, não, irmão, esquece isso. A nossa missão tem um chefe que nos guia, que nos direciona, que nos ensina. E quando ele põe a mão, como Lázaro falou, o pé pode desinchar, irmão. O pé pode desinchar. Isso aí não é nada para quem já ressuscitou mortos. Porque
Quem participa dessa missão e entende que não é o dono nem o chefe, ele está sempre dizendo: me ajuda, rei, me ajuda, eu sou súdito, eu não sou o rei, eu não sou o supremo, eu preciso de ajuda, porque é o Senhor que faz, é o Senhor que ensina, e eu preciso aprender, e eu preciso que o Senhor faça na minha vida, na minha história. Amados irmãos, isso aqui é maravilhoso. Tem um chefe, tem um Senhor. E a grande questão de Atos é que os discípulos do chefe, os súditos do rei, têm que dar continuidade. Meu irmão, Hebreus diz que Jesus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, e acabou, irmãos? Cessou. A obra de Cristo, o poder de Cristo, o convencimento de Cristo, cessou, irmãos. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, na época de Lucas, dos apóstolos, Ele é o mesmo hoje, e Ele vai ser o mesmo amanhã, e eternamente. Isso é motivo de euforia para o crente. Então é Ele, é com Ele. Amados irmãos, Lucas mostra isso, que no Evangelho tem a ver com o ensino, com a obra de Jesus, mas em Atos tem a ver com o ensino e a obra da igreja, dos súditos, aqueles que participam dessa missão, que nós chamamos de nossa missão, porque estamos junto com o rei, somos seus súditos. E é muito interessante essa continuidade da missão. Vai comigo, Mateus capítulo 18, versículo 11. Vamos ver se o seu dedo está bom aí, para apertar ou para mudar a página. Vamos comigo, irmão. Mateus 18, 11. Olha o que diz, o que a igreja deve continuar, essa missão do que Jesus fez e ensinou. Olha que interessante, Mateus 18, 11. Ele diz assim, essas são palavras do próprio dono, do chefe da missão. Olha o que ele diz: porque o Filho do Homem veio para quê, irmãos? O que o Filho do Homem, o dono da missão, veio fazer? Veio salvar quem, irmão? O que estava perdido. Olha a missão que os súditos, que os discípulos do Mestre têm: salvar o perdido. É continuidade da missão de Cristo. A missão é dele, ele cumpriu a missão e ele compartilhou a missão comigo e com você. E agora ela é nossa. É nossa porque é de Cristo, nós somos de Cristo e estamos no mesmo foco, na mesma página da história, no mesmo esforço missionário. Olha lá, salvar o que estava perdido, né? Marcos 10, 45. Olha o dedo bom do crente, vamos ver. Eu e meus irmãos ficávamos disputando quando criança quem ia abrir primeiro, não onde o pastor falava. E ainda a gente ganhava um docinho quando a gente decorava o versículo principal. Marcos capítulo 10, versículo 45. Olha a continuidade aqui do que ele fez e do que ele ensinou, irmãos. Pois o Filho do Homem não veio para quê? Para ser servido. O que ele veio fazer? Veio servir e dar a sua vida. Irmãos, você está entendendo comigo, irmão? O negócio vai ficando mais sério. Nós viemos salvar o perdido, tá bom. Eu posso fazer desse jeito, daquele jeito, mas não, o chefe da missão já deu exemplo. Como é que você faz? Como é que você ensina? Doando toda a sua vida. A nossa missão envolve doação completa, entrega completa. Não vale, irmão, 80%. Não vale 98%. O chefe da missão nos ensinou que nós somos servos e nós entregamos toda a nossa vida para resgatar o perdido. Você fala, mas pastor, o senhor vive integral da obra de Deus, né, pastor? O senhor é pastor 24 horas por dia, né, pastor? Se alguém ligar 1h da manhã, 5 horas, para o senhor é fácil nada, irmão. É fácil não, irmão. Não é fácil. Você acha que é fácil doar sua vida para quem xinga você? E você sabe que aquela pessoa te xingou no domingo, porque você demorou um pouco mais no sermão? Você acha que é fácil, irmão? Você acha que é fácil entrar no meio de 2 homens querendo se matar, um armado e o outro com medo? Você acha que é fácil, irmão? Não é fácil não. É o desafio para todo aquele que segue o chefe. Eu sigo meu chefe, irmão, porque é muito fácil trabalhar numa empresa. Você sabia disso? Porque tem coisas que você faz na sua empresa que seu chefe nem sabe.
mas o meu chefe sabe tudo. E o seu também, viu, irmão? O nosso chefe, o dono da missão, ele sabe tudo. Como é que eu falei? O que ia no meu coração? Olha João 8, vamos lá em João 8. Por hora o seu dedo vai parar aí, em João 8. João 8, 28. Olha o exemplo do chefe. João 8, 28 diz o seguinte: então Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, então saberão que eu sou, e que nada faço por mim mesmo. Mas o que, irmãos? Falo como o Pai me ensinou. Ah, meu irmão, olha o ensino, olha de onde a gente tem que aprender para poder ensinar. Se o nosso rei, o nosso chefe, obedecia ao Pai, seguia os ensinamentos, as instruções do Pai, meu irmão, minha irmã, e eu e você. O desafio da nossa missão já começa por aí, entendendo que nós não somos o dono, nós não damos o rumo, nós não ensinamos a Deus como é que faz para ganhar o pecador, como é que salva o pecador. A gente não ensina: ó Deus, eu sei que Jesus deu tudo, mas para mim dar meu tudo está difícil, Senhor. Eu sei que Jesus ensinou tudo o que o Senhor queria, mas eu sou pecador, né, Senhor? Eu não consigo. Não, irmãos, a nossa missão envolve seguir o chefe, ouvir o chefe. E, irmão, quando não acontece isso, é engraçado. Como a gente fica olhando, né? Perdendo tempo, olhando para os ares, olhando para o lado, olhando para a roupa, olhando para o jeito. Mas esse aí dançou no culto, está em pecado. Não, mas aquele ali bateu palma, isso não é missão. Não, mas meter meu carro na lama, pastor, mas meu carro eu lavei ontem. Eu vou fazer uma visita, não dá, pastor. Não é, irmãos? Quando a gente não segue o exemplo do chefe, irmãos, da missão, a gente fica distraído, olhando para as nuvens. Que Deus te livre disso, irmão. Amém, meu querido? Amém, minha irmã? Que Deus nos livre de sermos assim. A nossa missão envolve seguir o chefe, o exemplo do chefe. Voltando lá para Atos, capítulo 1. A nossa missão tem um chefe que é rei, e nós temos que nos lembrar que nós somos súditos. E da mesma forma que Moisés subiu naquele monte, passou 40 dias recebendo de Deus ensinamento, de Deus como é que seria o culto, como é que teria que ser o tabernáculo, como é que teria que ser a medida das coisas, que cor teria que ser as coisas, revestido de ouro, o candelabro, como é que tinha que ser. Jesus ressurreto, 40 dias, novamente insistindo com os discípulos, com os apóstolos: olha, nós andamos 3 anos, mas nós precisamos de mais uma caminhadinha aqui, mais 40 dias, para vocês entenderem, para vocês aprenderem o que é perdoar, o que é falar, o que é fazer mais do que falar, porque o fazer está conectado ao ensino. Então, tudo que a gente faz tem a ver com o ensino, tudo que a gente ensina tem a ver com o que a gente faz. E olha o que eu faço por vocês: eu ressuscitei para que vocês creiam que eu tenho poder para vencer a morte, e que vocês ressuscitarão como eu. Eu estou sendo glorificado diante dos olhos de vocês, para que vocês creiam que na minha volta, assim como na minha subida, quando eu voltar, eu vou glorificar o seu corpo. Não vai ter mais pecado, não vai ter mais dor. Eu quero que você aprenda isso. Esse é o ensino do mestre, é o que ele faz, e é o que nós temos que ensinar, e é o que nós temos que fazer na nossa vida, porque a nossa missão tem o rei, e nós somos súditos. Amados irmãos, a segunda coisa que nós vemos aqui, tem tanta coisa aqui, mas eu vou falar pouco aqui. Segunda coisa é que a nossa missão, além de ter um chefe, um rei, a nossa missão já tem um rumo certo. E quando eu falo de rumo certo, irmãos, eu estou dizendo que a nossa missão já está estabelecida. Se nós temos um chefe que é rei, então nós fazemos parte de um reino. E a nossa missão é a respeito desse estabelecimento desse reino, da concretização desse reino no tempo e no espaço. Amados irmãos, a nossa missão não vai acontecer. Você tem que falar: mas o William Carey, né? William Carey, 1800, meu Deus, que homem de fé. Olha, foi para a Índia, sem falar a língua do povo. O homem era doido. Ele orou, ele era sapateiro. Em vez de ficar pregando prego lá no salto do sapato, ele resolveu ir para a Índia, gente.
O que esse homem foi fazer na Índia? Hoje não tem ninguém assim no mundo não, Senhor. Isso aí, esse reinado aí, hoje em dia é mais difícil para a gente ir, tem que fazer bem, falar bem inglês, Senhor. Senhor, para ir, eu tenho que estar preparado, não é assim não. Ô meu irmão, você vê um homem chamado David Livingstone, pegando os seus materiais, tudo que tinha, um homem que já era reconhecido na Inglaterra, e decide ir para o continente africano, irmãos. Ele fala assim, quer saber? Eu vou lá, vou pregar o evangelho e ainda mais, vou servir a coroa. Serve o reino temporal da Inglaterra e serve o reino eterno. Amados irmãos, ele entendeu que o trabalho dele tinha tudo a ver com o reino de Deus. Tinha tudo a ver com o estabelecimento desse reino, com o rumo certo que Deus já deu para a história, meu irmão, minha irmã. A nossa missão tem a ver com um chefe que é rei, mas também tem a ver com o rumo certo que já está dado, concretizado na história. É o estabelecer de Deus do seu reino. Por isso que na oração do Pai Nosso, nós dizemos, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E o que mais, irmãos? Venha o teu reino, porque ele é perfeito. E o reino de Deus tira o medo do reino dos homens, tira o encantamento do reino dos homens. Você está comigo aqui, meu irmão? Não dá para você ser de outro reino, não dá para ser cidadão de outro lugar. Fazer parte desse reino é uma bênção. Os discípulos começaram a questionar Jesus. Esse que é o problema quando a gente pensa que a gente está virando chefe, porque Jesus está lá no céu, né? Vai subir para o céu, então nós vamos ser chefe. Esse é um problema, porque a gente começa a questionar, mas meu Deus, para fazer a missão, o que o Senhor vai fazer em troca? E se eu fizer assim, o Senhor vai me dar um sinal? O Senhor vai me dar um sinalzinho? Nem que for um foguinho ali, que nem Moisés, uma sarcinha ardendo. O Senhor vai soprar um vento, pelo menos, que nem o Senhor fez com Elias? A gente fica querendo sinal, né, irmãos? Não, para mim cumprir nossa missão, eu preciso que Deus faça um mover na minha vida. Ô irmão, Deus não fez ainda não? Mas esse é o problema, porque a gente começa a questionar. Atos capítulo 1, versículos 6 e 7, é os discípulos questionando. E o questionamento deles é o seguinte: Jesus, é agora que o Senhor vai fazer o que a gente está pensando que o Senhor vai fazer? A gente não faz isso também, irmão? Mas eu tenho que falar deles aqui, espera aí que nós já falamos da gente. Jesus, é agora que o Senhor vai fazer o que a gente está sonhando que o Senhor vai fazer na nossa vida? É agora, Jesus, que o Senhor, é agora. Eles estavam entendendo, irmão, que a missão de Jesus, que o senhorio de Jesus deveria ser cumprido aqui, agora, totalmente. No tempo, no espaço, eles falaram assim: Jesus, o Senhor vai seguir o rumo do nosso sonho? O Senhor vai seguir na direção que a gente está esperando? E eles pensaram assim, irmãos, por duas razões. Duas, básicas. Tem mais, mas por duas, especiais. A primeira razão é histórica. Porque na história do povo de Israel, irmãos, teve o reinado de Davi, você lembra? E Davi ganhou território, irmãos, e Deus deu vitória para Davi em todas as batalhas. Muita gente chamou Jesus de filho de Davi, porque eles entenderam assim: ele vai acabar com esses romanos aí. Um homem que tem poder para abrir olhos do cego, um homem que tem poder de transformar poucos pães em milhares de pães, um homem que tem poder para andar sobre as águas. Coitadinho do César, ó no pescocinho dele, ó. Já acabou. César desapareceu da história. Esse rei vai dominar tudo. Se Davi, aquele pecador, conseguiu fazer o que fez pela graça e bondade de Deus, imagina esse homem perfeito que fala tudo certo, que faz tudo certo. Roma, acabou Roma, caiu. Eles estavam pensando historicamente em reinos históricos do passado. No ano 167 antes de Jesus, antes do nascimento de Jesus, teve um acontecimento também. Uma dinastia chamada dinastia dos Asmoneus. Nome estranho, né, irmão? Já ouviu falar ou não? Os Asmoneus. Mas fica fácil quando você lembra dos Macabeus. São eles. No ano 167, antes de Jesus nascer, um homem chamado Antíoco Epifanes, ele achava que ele era uma epifania de Deus na terra. Ele decidiu que ele ia cultuar Zeus, o deus Zeus dos gregos,
dentro do templo de Deus em Israel. Irmãos, esse homem chegou a sacrificar um porco lá dentro. E os judeus ficaram revoltadíssimos. E eles entraram numa guerra terrível. Um homem chamado Matatias, de linhagem sacerdotal, ele entrou na guerra e ele chamou, eles não tinham arma, irmãos, era tipo o povo pegando pedra, pedaço de pau assim, para ir contra Antíoco Epifanes, que era o representante do império. E esses homens foram, Matatias morre, vem o seu filho chamado Judas, e esse homem, ele consegue ali juntar o povo, ele governa de tal maneira, fala com paixão, ele diz: não, nós somos o povo de Deus, nós temos a aliança com Deus, olha, Deus deu a lei através de Moisés, foi transmitida para nós, Deus levantou profetas entre nós somos filhos de Davi, nós somos da descendência de Davi, nós somos descendentes de Abraão, nós não podemos deixar não, isso aí é blasfêmia, isso aí está errado, nós vamos nos levantar. E o povo se uniu a Judas, se armaram, irmãos. E no ano 164, 3 anos depois, eles venceram a guerra mesmo. Foram vencendo batalha e venceram a guerra. Ficaram de 164 até o ano 37 antes de Cristo. Então, os discípulos estavam pensando aí agora nisso, falaram assim: Jesus, não é agora? Não é agora que a nossa missão vai ser concretizada? E o Senhor vai derrotar Roma? Olha, o Senhor não vai sobrar nada de Roma. Que nem Davi, que foi alargando os territórios, o Senhor vai dominar toda a terra com o seu poder, o Senhor vai acabar com tudo, o Senhor não precisa de ajuda de ninguém, como Judas Macabeu, só o Senhor já basta. Pensamento histórico, irmãos. Mas também eles tinham uma outra questão, falei duas, só vou falar de duas. Uma questão teológica, é uma questão de interpretação bíblica, hermenêutica. Como é que a gente lê as promessas de Deus? Estou na missão, Deus vai fazer tudo que eu estou querendo. Roupinha nova, meu sapatinho novo, um carrinho, para mim longe, né, Senhor? E se eu tiver uns irmãos para fazer um valezinho de gasolina, melhor ainda. Eles começaram a interpretar as profecias conforme eles queriam, pegando um pouco da história, um pouco da sua própria vida, da sua vontade, dizendo assim: o que Deus está dizendo é isso aqui. A interpretação bíblica. Talvez eles estivessem olhando para aquelas bênçãos que Deus prometeu a Davi, que Deus daria, e que o descendente de Davi sentaria para sempre no trono. Eles falaram: nossa, vai ser o maior trono da terra. É isso que Deus está dizendo, que é agora que ele senta no trono e agora ele acaba com tudo. Meu irmão, será que a gente não incorre nesse tipo de erro, não? De pensar da história, da nossa interpretação pessoal, nossa vontade, nosso sonho. Porque eles sonhavam com a liberdade. Eles queriam a liberdade, então a teologia estava ajudando, a hermenêutica. Irmãos, talvez eles estavam pensando naquelas promessas de restauração que Deus deu a Isaías, por exemplo. Capítulo 1 de Isaías, olha o dedinho bom do crente, vamos ver. Capítulo 1 de Isaías. Capítulo 1 de Isaías, versículo 26. Vamos comigo. 26 e 27, olha aqui, eles estavam interpretando essa promessa aqui, uma das promessas, essa aqui. Isaías 1, 26 e 27, disse assim: eu lhes darei juízes como você tinha antigamente, e conselheiros como no princípio. Depois disso, você será chamada cidade da justiça, cidade fiel. Sião será redimida, restaurada pelo direito. E os que se arrependerem, e os que se arrependem pela justiça. Está dizendo: é agora que isso vai acontecer. É agora. É Daniel também, capítulo 7, vamos lá comigo. Daniel 7, 27. Daniel 7, 27. Olha o que diz a palavra. Está aí já colocaram na tela, está fácil, irmão. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu. Opa! Isso tem a ver com todas as nações. Isso tem a ver com todos os reinos. Isso tem a ver com todos os poderosos. Olha lá. Serão dados ao povo aos santos de quem? Ao povo dos santos do Altíssimo. Sabe? O povo do Altíssimo é a gente. O seu reino será um reino eterno. E todos os domínios servirão
e lhe obedecerão. É agora, Jesus. É agora que o Senhor vai fazer isso? Essa é a pergunta deles. É agora que a nossa missão está concretizada, Jesus? Meu irmão, Jesus dá uma resposta para eles. Não compete a vocês. Vocês não são o chefe da missão. Vocês não são os donos do tempo. O plano não é de vocês. O reino é estabelecido, mas não da maneira humana. É concretizado, mas não na hora que o ser humano deseja. Ele avança, ele é real. Mas antes de tudo, ele é espiritual, é verdadeiro, ele é transformador, é de dentro para fora. Não tem a ver com a paz simplesmente de não haver guerras entre os homens, mas tem a ver com aquela paz que quando alguém começa a fazer parte desse reinado, se submete a esse rei, se torna um súdito, as guerras da sua alma, elas são pacificadas, e no meio das grandes lutas, ele tem uma paz sobrenatural, que nem ele mesmo, nem ela mesma entende. Fala assim: Senhor, eu devia estar desesperado, meu Deus do céu, por que eu estou tão calmo? Glória a Deus, irmão. Você faz parte do reino, reino da paz, que começa aqui na alma, no ser, e que nos faz caminhar alegres. O nosso rei não mata ninguém não, irmãos. O dono da missão não precisa assassinar outro rei, outros reinos, não. O dono da missão morre por amor aos seus súditos. Que rei você conhece assim? Fala para mim, meu irmão, qual missão vale mais a pena viver, respirar, suspirar por ela, senão a missão de alguém, de um rei, de um chefe, de um líder tão poderoso, tão glorioso e tão maravilhoso, que ao invés de te sacrificar, de judiar de você, de prender você quando você se rebela, ele morre no seu lugar, paga o seu pecado, ele leva o castigo que você merece e dá a você tudo o que ele merece. É uma troca gloriosa, é uma troca maravilhosa, que só o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, pode fazer com aqueles que fazem parte do seu reino. Oh, meu irmão, você foi chamado da morte para a vida. Que maravilha esse reinado. Mas vem um momento, irmãos, vem um momento em que ele vai se concretizar totalmente. Totalmente. Essa visão teológica, essa hermenêutica deles estava só um pouquinho deslocada da história, mas ela é real e ela vai acontecer. Jesus não diz que não vai acontecer, ele disse: vocês não sabem qual é o dia, vocês não sabem qual é o momento, isso pertence ao Pai, vocês não sabem, mas é real, isso vai acontecer sim, mas não do jeito de vocês, porque vocês não são os donos da missão, vocês são os servos da missão. Vai acontecer sim, não da maneira que vocês sonham, mas da maneira que o Pai planejou, e da mesma forma que Ele executou na cruz, da mesma forma que Ele executou ao levantar o seu Filho no terceiro dia da morte, Ele executará na sua volta gloriosa. Amado, quem participa de uma missão assim? Que antes de você entrar, já está tudo certo. É um reino estabelecido, e a prova concreta é a cruz, a prova concreta é a ressurreição, a prova concreta é a glorificação, é a ascensão do Messias, e a sua promessa de que Ele voltará. Ele voltará, meu irmão. Não vai ficar tudo assim, não. Não vai ficar tudo assim. Nós precisamos cumprir nossa missão, a missão que Jesus veio cumprir e que nós precisamos continuar como esses discípulos. Essa missão tem a ver com o estabelecimento desse reino. Tem a ver, meu amado irmão, com esse reino que não depende de padrões históricos. Ah, mas na história isso nunca deu certo, por que vai dar certo agora na Penha? Isso nunca deu certo. Mas na minha interpretação bíblica não é bem assim. Meu irmão, não importa a minha, a sua interpretação bíblica. O que importa é o que Deus disse que fez, faz e fará. Não importa o que você tem de experiência do passado. Não importa o que você viu dar errado na igreja A, B, C, D, Y, Z, H, J, não sei. Não importa o que aconteceu no passado, na noite de São Bartolomeu na França, quando aproximadamente 70 mil cristãos foram assassinados naquela noite. Não importa. O que importa é que esse reino é real e ninguém pode impedi-lo, ninguém pode impedir o estabelecimento dele, porque já está, mas ainda vem a plenitude. Amados irmãos, que bênção fazer parte dessa missão. E você não pode desanimar, crente. Você tem que, não é só porque é agosto,
É porque você está vivo, varão galileu, penhense, varou a Galileia, não sei se é isso mesmo, da Galileia. A gente não pode ficar distraído, irmãos. Nós temos essa missão gloriosa, que já está estabelecida. Nós já vivemos as delícias, o prelúdio dela, mas ainda não a plenitude, e ela vem. A nossa missão, amados, tem a ver com continuar o que Jesus iniciou, seus ensinos, as suas ações. A nossa missão tem a ver com sermos obedientes ao chefe, ao rei. Tem a ver com entendermos que fazemos parte desse reino estabelecido. Amados irmãos, a nossa missão tem a ver com tudo isso. Mas às vezes a gente fala assim: pastor, que bonito, glória a Deus, vamos fechar a Bíblia, vamos embora, eu já entendi, pastor. Eu estou querendo ser dono da minha missão, eu estou querendo dar o tempo para Deus aqui, estou querendo saber o que Deus vai fazer, quero ver logo acontecer, eu erro nisso mesmo. Como é que eu acerto, pastor? Meu irmão, a gente não acerta não. Não é só os discípulos aqui que erraram, irmãos. Imagina, 3 anos andando com Jesus, aqui, lado a lado, ouvindo, vendo. Se eles falharam, por que você e eu não falharíamos? Mas o que nos garante que vamos acertar então, irmãos? O que nos garante que nós não vamos ficar distraídos com a vida? Nós não vamos ficar distraídos simplesmente porque a gente tem um sonho, um objetivo profissional. Nós não vamos ficar distraídos porque a gente tem um desejo de aumentar a família. Nós não vamos ficar distraídos, meu Deus. Nós não queremos nos distrair, Senhor. Como é que a gente faz isso? Você precisa de 2 coisas. Você precisa de algo. Que aconteça algo na sua vida aqui, agora, irmão. Minha irmã, você que está aqui conosco. Você precisa que algo aconteça na sua vida. Você precisa disso. Eu preciso disso. Nós não obedecemos o rei, irmãos. Nós precisamos obedecer. Olha comigo Atos capítulo 1, versículo 2. Olha o que Jesus tinha dito. Era uma ordem. Olha o que ele tinha dito. Até o dia em que foi levado às alturas, depois de haver dado mandamentos. Mandamentos. Olha no versículo 4. Jesus começou comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém. Tem uma ordem. Não tem uma ordem, irmãos? Fazei discípulos, não tem uma ordem? Tem uma ordem. Então o que nós precisamos? Entender que somos súditos e que fazemos parte de um reino de servos, de sacerdotes. Nós somos chamados, irmãos. Nós somos chamados para ser essa nação santa, esse povo de propriedade exclusiva, irmãos, para cumprirmos a vontade daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, queridos. É o propósito dele nos eleger, nos santificar, fazer de nós um povo. Não éramos povo antes, agora somos povo do seu reino, agora somos seus súditos, precisamos de obediência. Não seguir o rumo do nosso olhar, mas seguir a ordem de Jesus: ficai em Jerusalém. Ficai em Jerusalém, obediência. É só isso que você precisa para participar da nossa missão. Nós só precisamos de obedecer o rei. Segunda coisa que você precisa é de alguém, porque você sozinho não pode. É nossa missão, já está dizendo que é plural. Você precisa de alguém. É claro que você precisa sim de um irmão mais crente do que você. Pelo menos nos momentos que você estiver menos crente. E quando ele estiver menos crente, você, por favor, irmão, seja mais crente que ele, em nome de Jesus. Nós precisamos uns dos outros, mas eu não estou falando disso. Você precisa de um pastor, sim. Você precisa de um discipulador. Você precisa, sim, de um crente mais maduro. Você precisa, sim, de teologia boa, sadia. Você precisa, sim, conhecer a Escritura, aprender sobre hermenêutica bíblica, genuína. Precisa, mas estou dizendo mais do que isso. Você precisa da pessoa do Espírito Santo. Você precisa ser obediente, querido. E você precisa da pessoa, da unção, do poder, da direção do Espírito Santo para cumprir a missão. Para ser súdito do rei, você precisa do poder do Espírito Santo, querido. Sabe por que a gente às vezes deixa de cumprir? Porque às vezes a gente esquece do que Jesus disse no versículo 8. Mas vocês receberão poder. Poder, meu irmão. Poder, minha irmã. As pessoas querem poder.
tanto poder para tanta coisa, né? É o empoderamento feminino, é o empoderamento masculino, é o empoderamento do jovem, é o empoderamento do A, do B. Meu irmão, tudo que o crente precisa para cumprir a nossa missão, tudo que nós precisamos é da unção bendita que vem sobre nós e vem, purifica, santifica, direciona, testifica e faz de nós verdadeiras testemunhas de Jesus, o nosso Rei. Tudo que vai brotar do nosso coração com a ação poderosa do Espírito Santo é desejo de servir mais, desejo de obedecer, desejo de viver à vontade, proclamar a verdade, desejo de honrar o nosso Rei, desejo de ver esse reino que nós fazemos parte se espalhar. Meu irmão querido, não tem alegria maior do que ver um pecador se rendendo aos pés do nosso Salvador, meu irmão, não tem alegria maior do que saber que uma casa estava destruída, o casal estava indo embora, um ia ficar, os filhos não sabiam o que ia acontecer. Não tem alegria maior do que ver a nossa missão, a gente seguindo o Rei, a gente fazendo parte desse reino, e essas pessoas entrando nesse reino, e Deus derramando paz, Deus derramando alegria e desejo de servir, desejo de obedecer. O mover do Espírito Santo nasceu de novo. Que alegria fazer parte dessa missão com você, meu irmão, minha irmã. Que essa alegria dos céus tome conta do seu coração na terra e não te deixe distrair, não. Que essa alegria de ter o chefe dos chefes, o Rei dos reis, governando o seu coração, a sua casa, meu querido, os seus passos, que essa alegria direcione você dentro desse reino maravilhoso de servos, de sacerdotes. Essa é a nossa missão, meu irmão. E tudo que nós precisamos é de obedecer. Tudo que nós precisamos é de nos render. Tudo que nós precisamos, meus irmãos, é do poder do Espírito Santo. É necessário nascer de novo. Como eu posso nascer de novo, Jesus? Como é que eu volto para o ventre da minha mãe? Não posso, não dá. Eu sou assim, eu cresci assim, eu fui educado assim. E Jesus diz assim: fica em Jerusalém, até que do alto você receba do Espírito Santo. E quando Ele sopra o Espírito dele sobre a vida, é como Ele fez em Gênesis capítulo 1. Não tinha vida, não tinha organização, era o caos. Mas o Espírito foi ouvindo a ordem do verbo de Deus: haja, haja, haja. E o Espírito foi organizando a criação. O Espírito Santo foi colocando porção seca, haja porção seca, haja separação das águas. E Ele foi fazendo isso. É a mesma coisa, querido, que Ele faz na sua vida quando você nasce de novo. E Deus diz: separa do pecado, agora separa da mentira, separa do adultério, separa do engano. Agora você é nova criatura. O sopro do Espírito, meu amado, entra e traz vida nova. Nicodemos, é só pelo poder do Espírito. É o que nós precisamos para cumprir a missão, queridos. A pessoa do Espírito Santo morando em nós. Não é a nossa força, não é a nossa teologia, não é o nosso conhecimento de história, não é o nosso desejo de liderar. É o poder do Espírito Santo, do Rei dos reis, do Senhor dos senhores. Fica de pé, querido. Feche os teus olhos. Consagra aí sua vida, seu coração. Não olha para o lado não, meu irmão. Fecha os teus olhos. Minha irmã, não olha para cima não. Pede para Deus sondar o seu coração agora. Pede para Ele mostrar para você se você tem ouvido a voz do mestre, do chefe, do rei. Pede, meu irmão, minha irmã, para Ele te dar esse coração de um súdito que ama o rei. Não é que tem medo do rei, mas que ama como é amado, que troca isso, que fala: Deus, o Senhor me ama e eu quero te amar como o Senhor. Eu quero amar meu semelhante como o Senhor me ama. Eu quero te obedecer, eu quero te servir, Senhor. Eu quero viver a sua vontade, eu quero viver a sua verdade nesse mundo. Meu Senhor, me dá um coração obediente, Senhor. Me dá um coração quebrantado, Senhor. Me leva à oração, me leva ao cenáculo do quebrantamento, Senhor. Senhor, faz esse mover aqui nas nossas vidas, aqui na Igreja Presbiteriana da Penha. Faz esse mover sobrenatural sobre a vida de irmãos e irmãs que estão agora pela internet
espalhados pelo Brasil, Pai. Talvez pessoas até fora do nosso país. Meu Senhor, opera esse milagre maravilhoso e sopra do poder do Teu Espírito Santo, Senhor. Sopra do poder, Senhor. Sopra do poder do Senhor. Oh, meu Deus, faz isso, Senhor. Cada vez que abrirmos os nossos lábios, Senhor, cada vez que abrirmos as portas da nossa casa, seja para proclamar, seja para abençoar, Senhor, seja para cumprir a nossa missão, a Tua missão conosco, seja assim, Senhor. Cada vez, ó Deus, faz esse milagre em nós. Faz sim, Senhor.